Bom, pessoal, a gente finalizou o teste de rodagem, né? Tô aqui um pouquinho parado para conversar com vocês. Local bem seguro, né? Tranquilo. E assim, pessoal, é muito importante a gente sempre realizar todos os procedimentos, independente se o carro é um pouquinho mais antigo, se é um carro praticamente zerado, né? Que é o caso desse aqui. Por quê, pessoal? Eu já peguei situações aqui, carro 2021, carro 2020, que não passou na avaliação, né? Às vezes vai muito do jeito que a pessoa dirige o carro, né? Às vezes não é nem a questão da quilometragem, do ano e tudo mais. Então, assim, a gente realizou todo o teste de rodagem, né? Eu vou até andar um pouquinho aqui com vocês, bem tranquilinho, né? Com o carro. E assim, né? Algumas pessoas relatam, né? Que esses carros dão um pouquinho de tranco. Não chega nem a ser tranco, né? Mas às vezes as pessoas não entendem certinho qual que é o funcionamento desses carros. Mas assim, é um pouquinho uma característica dessa transmissão mesmo, né? Não é de se espantar não, pessoal. É um pouquinho da conversa entre o motor e a transmissão, o que acaba sendo bastante normal. E às vezes as pessoas acabam procurando problema onde não tem. Então assim, quem tem essa linha 1.0 TSI, 1.4 TSI, tem que se acostumar um pouquinho, pessoal. Algumas pessoas acabam falando em atualização, realmente. Alguns casos resolvem, outros não. Tá? Eu gosto de deixar isso bem ciente para vocês, porque às vezes vocês vão lá, pagam um valor que não é tão barato assim, numa atualização de software, né, da transmissão, e às vezes acaba até piorando, pessoal. Já vi relatos de clientes meu mesmo, que fez a atualização e piorou a questão do comportamento da transmissão, tá? Esse carro é magnífico mesmo. A Volkswagen fez um trabalho absurdo nesse carro aqui, pessoal. Plataforma MQB, né, com rigidez torsional muito maior, né? O carro então ele responde melhor, tem uma eficiência energética muito mais bacana. Então o carro é mais forte, mais econômico, melhor de curva, melhor em questão de asfalto acidentado, que é o caso aqui da nossa cidade, né? Enfim, teste de rodagem passou 100% e a gente vai para o teste de avaliação via scanner, né? E também a parte elétrica em relação a lâmpadas também, tá, pessoal? Então assim, pessoal, é muito importante a gente avaliar a parte de scanner. Vocês vão entender por quê, ó. Vamos lá, tô entrando agora com vocês, tá? Nem entrei antes e tudo mais. Esse scanner aqui é um scanner base, né? Olha lá, já pegou 6 falhas no motor e a gente tem que ver se é falha, às vezes de uma troca de bateria, né? Alguma coisinha assim. Então a gente vai avaliando. Mas por que é importante, pessoal? Às vezes o carro apresenta essas falhas, às vezes até tem alguma falha que está ativa realmente no carro, está com algum probleminha, mesmo o carro sendo novo. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque às vezes o cliente acha que o carro dele é novinho, não tem nenhum problema, mas às vezes tem, né? A gente sempre tem que fazer o procedimento, pessoal, não pode pular nenhuma etapa, por segurança nossa e para o cliente também, né? Para o cliente não gaste dinheiro desnecessariamente, tá? Então aqui, ó, se a gente fosse analisar só o módulo da transmissão automática, né? A gente vê que não tem nenhuma falha, né? Não tem nenhum código de falha e tudo mais. Porém, nesses outros módulos aqui tem falhinha. Então assim, às vezes a gente não entra aqui, faz o serviço, beleza, não vai interferir em nada. E o cliente vai em outro lugar, passa o scanner. O que automaticamente, e é natural, tá, pessoal? Ele vai pensar, pô, depois que eu fiz a troca do óleo que gerou esses códigos de falha, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso é muito importante a gente fazer essa varredura, ver se não tem nenhum problema que às vezes pode estar indiretamente interferindo na transmissão. Para vocês terem uma ideia, pessoal, já peguei um Cruze aqui, que chegou de guincho. O carro, ele foi até uma outra oficina, falaram que ia ficar R$6.000 para fazer. A alavanca seletora, né, ele não mexia aqui, ó. Então o carro chegou de guincho, a gente destravou a alavanca, né, mas deixou em pé novamente. E o que era o problema do carro? A gente entrou com o scanner, que é o procedimento padrão, e a gente viu que no módulo de carroceria, tinha uma falha. E era uma lâmpada de freio queimada, pessoal. E isso interfere sim na transmissão automática. Para quem acha aí que lâmpada é uma coisinha boba, que não vai interferir, interfere e muito. A gente fez a troca da lâmpada, apagou a avaria, na hora liberou a alavanca de seleção de marcha aqui, pessoal. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Às vezes tem algum probleminha na parte do ABS que vai interferir diretamente na transmissão, porque, por exemplo, a questão da leitura de velocidade do ABS, ele comunica com a transmissão, que a transmissão precisa desse dado, da velocidade do carro.
E se não tiver a velocidade do carro, né, ele não vai fazer a questão das mudanças de marcha da forma como deveria acontecer. E, inclusive, pode entrar em modo de emergência, tá? Então é até legal a gente fazer essa varredura para também deixar tudo registrado aqui via scanner para o cliente acompanhar. Só um outro teste que a gente sempre realiza também, né, é o teste de bateria. Que a bateria nada mais é, né, pessoal, do que a alimentação elétrica do carro, né? Então, assim, esses carros que tem sistema de start-stop principalmente, né, além da bomba mecânica dentro da transmissão, ele trabalha com uma bombinha elétrica. Então, quando o carro está desligado, essa bombinha elétrica fica funcionando. Então, vamos supor, né, pessoal, que a gente esteja com a bateria fora da especificação, questão de amperagem. Às vezes o carro está com o sistema start-stop, mas não está com a bateria EFB ou AGM e assim por diante. Então, a gente tem que checar essa parte também, pelo menos para passar um respaldo para o cliente, tá? Então, assim, a gente já viu que não está com uma bateria original, né? Aqui a gente está com uma bateria paralela. E o original desse carro, né? Tem a Moura e tem a Liar, que são equivalentes, né? Assim, a gente já sabe que aqui o CCA ele é bem mais baixo do que uma primeira linha, embora seja EFB. E a gente vai fazer um teste, eu vou mostrar rapidamente para vocês, tá? Então a gente tem esse aparelhinho, tem alguns aparelhos mais sofisticados que esse, tá, pessoal? Mas assim, esse aqui atende super bem, tá? Então aqui a gente vai primeiro fazer o teste da bateria. A gente tem que selecionar a norma, CCA. Desculpa a tremedeira, que é normal, tá, pessoal? Então aqui a gente selecionou já que é 520, o valor nominal, né? Justamente esse valor que tá aqui. Então a gente vai testar. Então aqui, ó, ele vai dar que a carga da bateria está a 50%, né? A corrente de partida está dando até maior do que está descrito aqui, né, nominalmente. Então, assim, pessoal, esses carros aqui, os mais atuais, né, eles trabalham com o sistema de gerenciamento de carga, né, controlado pelo módulo. A bateria em si, só para vocês entenderem brevemente, tá? A bateria em si, ela não precisa ficar carregada 100% o tempo todo, tá, pessoal? Porque isso aí, querendo ou não, acaba judiando um pouquinho da bateria, da célula e tudo mais. Não é bateria de lítio aqui, não tem célula, mas só para vocês entenderem. Acaba judiando um pouquinho. E também judia um pouquinho do consumo do carro. Antigamente os carros, né, vinham equipados com sistema de carregamento pelo meio da correia aqui que acompanha a correia de acessórios, né? Agora alguns carros estão trabalhando com esse sistema, que o alternador ele tem uma polia lá, que é como se fosse uma embreagem na polia. Então ela desacopla essa polia, ela fica rodando livre, sem fazer esforço, para que somente que na hora que precisar realmente, né, carregar a bateria, essa polia ela vai acoplar novamente e vai, né, dar uma pesadinha entre aspas ali, o que acaba consumindo um pouquinho mais de combustível. Se eu estiver falando alguma coisinha errada, se tiver alguém que entenda realmente dessa parte, pode me corrigir, né? Mas até onde eu aprendi é dessa forma, tá, pessoal? Então, assim, o carro não precisa ficar carregando o tempo todo, porque isso aí aumenta o consumo de combustível e reduz a eficiência energética, tá? Então, vocês podem ver que a vida útil da bateria está 100%, porém a carga da bateria está um pouquinho até mais baixa. Duas coisas também, a gente estava com o scanner ligado ali, né? E a gente estava testando a parte elétrica aqui, vendo se as lâmpadas estão tudo certinho. Então, querendo ou não, consome um pouquinho a mais. A gente tem também o teste aqui, pessoal, dá para imprimir, tá? A gente tem aqui também o teste de carga plena, tá? Que é esse aqui. A gente vai ligar todos os consumidores do carro, ar-condicionado, pisca, limpador de para-brisa, tudo que consumir energia, para ver se o carro está dando conta. E também tem o teste de arranque, tá? Que a gente testa o motor de arranque para ver se está tudo certinho. Então a gente tem que avaliar essa parte também. Aqui a gente avalia também a parte do sistema de arrefecimento. A gente tem esse aparelhinho aqui, ó. É um refratômetro. Eu vou deixar a foto aí para vocês, nesse próprio vídeo aqui, para vocês observar a escala que tá. Não vai dar para mostrar para vocês porque é ruim manusear o aparelho, né? Até porque se cair quebra, e filmar ao mesmo tempo. Então a gente pinga uma gotinha aqui, ó. A gente tira uma amostrinha. Deixa eu ver aqui, ó. A gente coleta uma amostrinha por meio desse tubinho, abre aqui o vidrinho, pinga aqui e a gente vai ter a escala aqui certinha, tá? Tem o aditivo G12 e o G13, né? No caso aqui a gente tá com G13, então a gente tem que observar a escala certinha aqui dentro, tá? Não sei se vai dar para vocês observarem, ó. Mas lá dentro tem uma escala que a gente vai observar certinho e ver se está dentro do padrão, tá, pessoal? O aparelhinho está calibrado 100%. Então, assim, né, pessoal? A última etapa do procedimento, a gente retira uma amostrinha de fluido, né?
A gente retira no copinho mesmo, depois a gente passa por uma bacia para fazer outras análises, mas só para mostrar para vocês, né? O carro, ele tem um uso misto, um pouquinho na cidade, um pouquinho na rodovia. O cliente relatou que ele anda bem tranquilo, né? Mas só para vocês observar. Ele tá com um aspecto de coloração mais vinho, né? Um vermelho mais forte. Porém, olha a coloração dele, né, pessoal? Carro com um pouquinho mais de 50 mil, né? Fluido bem degradado já, mas assim, tá com um cheiro legal, não tá com cheiro de fluido queimado, né? Tá translúcido, que é o aspecto mais importante se analisar numa amostragem de fluido, né? Entre outros testes que a gente faz. Então assim, sempre faça uma troca preventiva, não deixa ficar passando do tempo. Ah, mas a concessionária fala que não precisa trocar. Beleza, eu vou explicar uma situação para vocês, pessoal. E coloquem isso na cabeça e passem isso adiante, tá? A Toyota, para vocês terem uma noção, marcavam lá nos seus manuais de manutenção, nas suas varetinhas, né? Que não precisava fazer a troca do fluido. Sabe o que é engraçado? O que aconteceu esses dias? Eu tirei print. Infelizmente eu não posso mostrar para vocês, né? Uma concessionária aqui da região, não vou falar também para vocês, senão dá para descobrir, né? Fez a aquisição de uma máquina de troca de fluido. Eles compraram uma máquina, olha que bacana, né? Receberam lá o treinamentinho para usar a troca, para utilizar a máquina, né? E fazer a troca do fluido. E eu entrei em contato, né? Para justamente saber como que é o tipo de serviço, porque tem um Corolla aí na minha família. Justamente eu passei lá também a placa, tudo certinho para eles puxar o chassi. Entender, né, pessoal, para realmente saber se a concessionária tá fazendo uma troca de qualidade, tá fazendo um servicinho certo, né? Porque já é uma grande evolução, né? A Toyota, até então, é a primeira concessionária que eu vi, a marca Toyota, né? É a primeira concessionária que eu vi aqui na região que fez a aquisição da máquina e que fala que faz a troca total. Aí eles me passaram um orçamento lá, tudo mais, só passaram o orçamento da parte do fluido, né? Não passaram do filtro. E aí eu perguntei, por que vocês não fazem a troca do filtro? Eles falaram que o filtro, ele era uma tela metálica, né, pessoal? Então não tinha necessidade de fazer a troca. Olha o absurdo, né? Então vocês vão entender nesse vídeo a real necessidade de se desmontar o cárter, fazer a limpeza ali dos ímãs. Vocês vão ver como que tá sujo, ainda mais um carrinho desse aqui, né? Então assim, tem que fazer sempre a troca do filtro, pessoal. E o que acaba se resumindo de tudo isso que eu tô contando para vocês, né? Mesmo assim, eles tendo avançado nessa questão de fazer a troca com a máquina, ou até se fosse sem máquina, mas se fizesse uma troca bacana, né? Já é um degrau acima que a Toyota percebeu a real necessidade que os clientes estão pedindo para fazer a troca. Antigamente eles não faziam e agora eles estão começando a fazer. O orçamento fica muito mais caro de se fazer aqui comigo, né? Mesmo utilizando o óleo original, o filtro original e tudo mais. Mas assim, cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas eles só querem fazer o filé, né, pessoal? Mesmo fazendo a troca com a máquina, não quer fazer o serviço 100%, né? A gente sabe que tem alguns carros que não tem acesso ao cárter, aí não tem muito o que fazer, mas sempre que tiver o cárter, priorize para fazer a troquinha do filtro, tá? Inclusive desse carro aqui é um assunto bem bacana. A gente tá com filtro da marca The Eagle, marca americana. Tem muito cliente que pergunta aí nos comentários, né, muitos inscritos, por que você não coloca um filtro original? O filtro original custa mais ou menos R$ 1.200, eu já cotei na concessionária. E a junta custa 350, tá, pessoal? Encomenda 7 dias úteis. Acaba ficando viável para o cliente? Não fica, né? A não ser quando o cliente mesmo quer trazer o filtro ou quer trazer o óleo, não tem problema nenhum. Aqui a gente está trabalhando com o topo de linha, né? Em questão de fluido, FEB Bilstein, que é original para essas transmissões. Inclusive, se vocês pegarem a embalagem original da Volkswagen, né? Só muda o rótulo aqui, pessoal. Vocês vão ver que é idêntico ao FEB, tá? Então a gente vai utilizar 10 litrinhos para fazer uma troca efetiva. A capacidade total dessa transmissão são 7 litros. Porém, a gente tem que usar um pouquinho a mais para ficar uma troca top de linha, tá? E a gente vai fazer a troca com a máquina. Não significa que só a máquina consegue fazer a troca do fluido, tá? Há outras maneiras também, mas a gente, Touring Car, adquiriu a máquina e a gente gosta de trabalhar dessa forma, tá bom? Cada um, né? Cada um no seu quadrado. E a gente está nesse quadrado aqui que a gente gosta de trabalhar e fazer uma apresentação bacana para o cliente. Então aqui a gente vai fazer a retirada do fluido, né? Primeira leva de fluido aí. Bujãozinho aqui.
de nível, né? Não é nem bujão de dreno, porque o dreno na verdade é o tubinho. Vocês percebam, né, pessoal, a translucidez do fluido, né? Ele tá um vermelho ainda, porém já um fluido bem escuro. E vocês vão poder verificar quando tiver aqui dentro do balde, né, que a coloração dele vai estar bem escurona mesmo, tá? E no final, quando fizer o procedimento de nível, vocês vão poder comparar, né, com a cor que tá saindo agora, tá? Então aqui a gente deixa esgotar essa primeira etapa. Depois lá dentro a gente vai colocar a mesma chave para retirar o tubinho e sair a segunda quantidade, tá? Pessoal, a gente retirou o cárter, a gente já tem a vista da parte inferior da transmissão, né? A gente tem acesso a solenoides e tudo mais, corpo de válvula, né? E aqui a gente vai fazer uma limpezinha, né, com produto de secagem rápida, nada tão agressivo, justamente para dar uma limpada melhor, né, pessoal, fazer um serviço mais caprichado. Notem a cor dessa peça, depois eu vou deixar uma foto do antes e depois para vocês verem o quão eficiente é essa limpeza, tá? Lógico, produto de secagem rápida e sem ser agressivo, tá? Aqui a gente já retirou o filtro, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Filtrinho velho do lado esquerdo, obviamente, né? E olha lá, pessoal, detalhe muito interessante, né? A partir do momento que a gente não faz a troca do filtro, a gente está se responsabilizando, né, por dar algum problema nele. Então, por exemplo, vamos supor que o filtro entupa ou ele sature e tudo mais. Vai restringir a passagem de fluido, né? O comportamento da transmissão não vai ser o mesmo, né? Enfim, não vai ter mais o mesmo poder de filtragem, tá? Então a gente, sempre que tem acesso ao cárter, a gente tem que fazer a troca do filtro. A gente está aqui com o filtrinho da The Eagle, né? A gente vai substituir. E aqui a gente já tem a vista da parte do cárter, tá? Aqui, ó, detalhinho, limalhas, né? Um desgaste natural, tá até bem ok pelo carro. Inclusive é isso que eu falo, né, pessoal? A gente tem que acessar aqui para fazer essa limpeza, para que não se acumule muita sujeira nos ímãs. Porque se acabar saturando o ímã também, o que acontece? Ele não consegue mais reter as sujeirinhas que vai caindo aqui. E essa sujeira vai ficando suspensa no próprio fluido. Consequentemente, essa sujeirinha pode ir até para uma peneirinha lá das solenoides e dar algum probleminha no corpo de válvula, pessoal. Então a gente tem que acessar aqui e fazer essa limpeza, tá? Eu peço desculpa aí, eu tenho um pouquinho de tremedeira, pessoal. E o barulho aqui também, mas é inevitável. A gente está na beira da rodovia, acaba fazendo um pouquinho mais de barulho, tá? Então aqui a gente vai fazer uma limpezinha completa, fazer a troquinha do filtro e limpar a parte inferior lá que eu comentei com vocês. Bom, pessoal, iniciamos o procedimento de troca, né? Fluido velho sendo captado por esse lado aqui da máquina, né? Que são mangueiras separadas. A gente geralmente faz a conexão via trocador de calor, tá? E aqui, ó, vocês percebam, né? Fluido novo entrando, fluido velho saindo. O que é interessante, né, pessoal? É um processo de igualdade. Então, todo tempo, né, a transmissão não trabalha sem fluido ou trabalha com nível abaixo da quantidade especificada. Então, a gente abasteceu inicialmente a transmissão com 3 litros de fluido novo, né, que é a mesma quantidade que a gente retirou ali no balde. E estamos fazendo a troca do restante. Vamos deixar aí meio litrinho para a gente fazer o procedimento de nível, que eu vou mostrar para vocês no final, né? E vocês vão poder comparar a cor que vai sair lá no tubinho, tá? Naquele bujãozinho que é de nível. Mas vocês percebam, né? Olha a diferença do óleo novo pro óleo velho, né? Diferença bem grande mesmo. E aqui, né, vocês notem que é um processo relativamente demorado, né? Que o tubinho, né, a passagem de fluido é bem fininha. Inclusive no final, quando estiver fazendo o procedimento de nível, vocês vão notar que vai demorar um bom tempinho ali para equalizar o nível, né, e começar a gotejar. Por quê? Porque a passagem de fluido é bem fininha mesmo, então demora um pouquinho a mais, né, pessoal? Por exemplo, no Corolla, na linha dos Hyundai também, é muito mais rápido o procedimento de troca, mas mesmo assim, né, o procedimento é relativamente bem rápido, né, demora cerca de 3 minutos e meio aproximadamente, tá? E olha aí, que bacana, né? Assim, a gente sempre gosta, né, pessoal? Cada profissional tem um jeito diferente de trabalhar, mas a gente sempre prefere trocar via máquina. Tem profissionais que utilizam técnicas bem bacanas de se trocar sem a máquina, mas assim, eu gosto de trabalhar com a máquina porque eu já acostumei a trabalhar dessa forma. Na minha opinião, fica um procedimento um pouquinho mais eficaz, né, no resultado, né, fica um resultado mais bacana, mas respeito também quem troca, e eu sempre vi vídeos aí de pessoal trocando sem a máquina também, fica excelente.
eu busquei trabalhar dessa forma e eu gostei dessa forma de trabalhar, tá? Então assim, todo mundo tem que se respeitar, né? Então cada um tem sua forma de trabalhar e eu gostei bastante de trabalhar com a máquina, até porque ficou uma apresentação bacana para o cliente, né, pessoal? Querendo ou não, uma oficina ela tem que ter uma apresentação bacana, né, nessa questão de serviço em tudo que for fazer, tá? Então aí, ó, motorzinho 1.4 turbo, né, 150 cavalinhos e essa transmissão Aisin de 6 marchas convencional com conversor de torque, tá? Na minha opinião, é até melhor do que a de dupla embreagem para a proposta do carro, tá? As dupla embreagens são mais rápidas efetivamente, mas o custo de manutenção é muito mais caro e também, querendo ou não, ela se desgasta um pouquinho mais rápido do que essa transmissão, tá? Então aqui a gente terminou, a gente vai colocar o restante agora de fluido, né? Meio litrinho que sobrou aí, para justamente ele ficar acima do nível. Olha lá, ó, a cor do fluido que já tá lá, né, pessoal? E ficar acima do nível e ir baixando até equalizar e chegar no nível certinho, tá bom? Bom, pessoal, para vocês poderem aferir o nível, né, da transmissão automática dessa linha, né, 1.0, 1.4 TSI é tudo igual, né? Tem que estar entre 35 e 45 graus, logicamente, né? Se tiver 2, 3 graus acima, não tem problema, tá, pessoal? Porque o range já abrange bastante essa quantidade de temperatura. Então a gente vai retirar aqui, né? Se sair, a gente deixa sair até acabar, começar a gotejar. Se não sair, a gente tem que abastecer mais fluido, né? Mas olha aqui o resultado, pessoal. Fluido vermelhinho, vermelhinho, né? Logicamente, ele deveria sair assim, porque a gente fez a troca completa, né? Mas é o que eu sempre falo, né? O fluido nunca vai sair da cor embalagem do óleo, né? Quando vem lacradinho. Por quê, pessoal? Vocês viram que a transmissão, ela tava suja aqui a parte de baixo, né? E como um dos aditivos do fluido é a capacidade de detergência, né? Ele justamente ele vai fazer uma limpeza na parte interna da transmissão. Então ele absorve um pouquinho dessa sujeira também e essa sujeira fica suspensa no próprio fluido, né? Mas assim, vocês percebam que a coloração dele tá muito mais clara, né? Totalmente translúcido e vermelhinho, né? Então aqui eu não vou mostrar até o final, né? Mas vocês deixem até começar a gotejar e pode tampar novamente que já vai estar no nível certinho, tá? Sim, pessoal, a gente finalizou o serviço, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou mostrar bastante detalhes, né, do procedimento de troca. E o procedimento de troca, basicamente, né, feito da maneira correta, é dessa forma, né? Se vocês verem em algum lugar falando que não precisa trocar o filtro, fique esperto, liga a anteninha aí e fique esperto porque vocês viram a real necessidade de troca do filtro, né? Aqui a gente fez uma limpezinha também no cofre do motor para o cliente. A gente fez uma aspiração e, né, vamos finalizar a troca, porque a gente precisa já dar andamento em outro carro. O cliente é de outro lugar também, né? Igual eu falei, é de Sorocaba. Então o cliente também precisa ir almoçar e fazer todas essas suas coisas lá em casa, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? A gente tentou, na medida do possível, ser o mais detalhado, né? E aqui a quantidade de fluido que a gente retirou, né? Bateu 10 litros certinho aí de fluido, né? E a gente mostrou lá para vocês pelo procedimento de nível, né? Que o fluido foi totalmente trocado, né? Diferente dessa cor que já estava aqui. Lembrando, o carro com 52 mil quilômetros, tá? Então é isso aí. Espero que vocês gostaram. Se inscrevam no canal e ative as notificações para mais vídeos como esse.